Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso núcleo de estudos espíritas, Deus, Cristo e Caridade. Bom, o estudo de hoje é sobre uma das bem-aventuranças trazida por Jesus no Sermão da Montanha. Esta bem-aventurança está registrado no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O versículo é o 6. Qual é a bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O estudo de hoje tem como objetivo trazer reflexões, ideias do Evangelho à luz da doutrina espírita. Jesus nos traz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Feliz são aqueles que têm vontade de fazer justiça. Felizes são aqueles que têm fome, ou seja, buscam fortemente a justiça. Bom, Jesus nos traz que felizes aqueles que buscam a justiça. O destino, então, é a justiça. O que é justiça? O que é justiça? Então vamos observar primeiramente, conceituando justiça. No dicionário, justiça é a particularidade do que é justo e correto, com respeito à igualdade de todos os cidadãos. Não é o que é justo e correto para mim. Não é o que é justo e correto para o meu amigo. Não. É o que é justo e correto para você e para o seu inimigo. Justiça nos traz igualdade, equilíbrio. Esse é o objetivo da justiça. E mais, a etimologia da palavra justiça vem do latim justitia, que na base dela está a preservação dos direitos de todos. Justiça tem como objetivo fazer com que todos tenham os mesmos direitos e mais, que esses direitos sejam respeitados. E aí nós vamos no Livro dos Espíritos, onde eles nos trazem na questão 875, quando Kardec pergunta assim, como se pode definir a justiça? E aí os Espíritos respondem, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, quando falamos de justiça, estamos falando de direitos de todos os cidadãos, da preservação desses direitos. Bom, ok. Voltando para o Cristo. Quando eu li a mensagem bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, quando Jesus nos traz no Sermão da Montanha, felizes são aqueles que buscam justiça. Aí eu fiquei pensando, bom, quando eu busco justiça, quando você busca justiça, o que acontece? Normalmente, é que você foi roubado, ou quando bateram no seu carro e fugiram, quando você foi lesado em algum direito seu, você vai e tem fome e sede de justiça. Você vai até o fórum, você vai até a delegacia, você pede a Deus, por favor, Pai, que se faça justiça. Busca quem roubou os meus direitos. Busca quem me prejudicou. Normalmente, quando nós pensamos em buscar justiça, quando estamos com fome e sede de justiça, normalmente é reivindicação de direitos que foram lesados. Não é isso? Então vamos lá. É isso que Jesus estava nos dizendo? Que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça são aqueles que vão e reivindicam seus direitos. Eu quero o que me foi tirado de volta. Esse é quem busca justiça. É isso. Vamos supor que é. Vamos fazer uma análise do caso. Então vamos lá. Vamos supor que Jesus estava falando disso. Exemplo. Você está no centro da cidade. E o centro da cidade muito agitado. Você está com R$ 500 no bolso. Você está com seu celular no bolso. E o seguinte,
Chega um cidadão ao seu lado, te aborda com uma faca na mão e você está com seus R$ 500 no bolso e seu celular no bolso. E aí o ladrão fala para você, passa tudo. O que você faz? Passa os R$ 500, dá para ele o celular, só que o seguinte, o ladrão estava drogado e muito nervoso. Então o que aconteceu? Ele te deu uma facada na mão. E aí você perdeu a sua mão. Ou seja, ficou sem os R$ 500, ficou sem o celular e ficou sem a mão. Mas você tem fome e sede de justiça. Então você vai até a delegacia, faz o BO e busca a justiça. 2 dias depois, a polícia te liga, olha, achamos o seu malfeitor. Tá aqui os seus R$ 500 intactos, seu celular, ele não fez uma ligação e não tem um arranhão. Tá aqui de volta. O seu celular e os seus R$ 500. Se fez a justiça. E mais, minha amiga e meu amigo, durante a perseguição, quando nós estávamos buscando o seu ladrão, quem te roubou, nós demos um tiro. E o tiro pegou exatamente na mão dele. E ele também perdeu a mão. A justiça foi feita. Você teve fome e sede de justiça e teve ressarcido em tudo. Os R$ 500 estão na sua mão agora. O seu celular voltou para sua mão. Você ficou sem mão, né? Mas é o seguinte, quem te prejudicou também ficou sem mão. Tá bem-aventurado agora? Tá feliz? Mas a justiça foi feita. Poxa, você perdeu a mão, mas o outro perdeu a mão dele também. Tá bem-aventurado agora? Era disso que Jesus estava falando? Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça são aqueles que vão e reivindicam seus direitos. Bom, pelo menos nesse estudo dá para perceber, pelo bom senso, que Jesus estava falando de algo maior do que isso. Neste exemplo que a gente trouxe, dá para perceber que a justiça da terra é sempre manca. A justiça da terra, nos diz o Dr. Haroldo Dutra Dias, um dos melhores palestrantes espíritas e do Evangelho do Brasil e no mundo. O Dr. Haroldo nos traz que, pelo menos na justiça criminal brasileira, o máximo que a justiça consegue contemplar é de 30% a 40% dos casos. No máximo, 40% do seu caso, a justiça da terra consegue contemplar. O máximo que a justiça da terra consegue fazer é que um novo mal, que uma nova injustiça seja evitada. O que eles fazem? Afastam o malfeitor. Afastam da sociedade quem faz a injustiça. Mas o seu desgaste emocional não é devolvido. O seu doenças geradas após esse desgaste não são ressarcidos. Toda situação vivenciada não são ressarcidos. A justiça humana, ela é manca. Emmanuel nos traz, no livro Leis de Amor, psicografia de Chico Xavier, ele nos traz assim, o Espírito Emmanuel. A justiça na terra pune simplesmente a crueldade já manifestada. Depois que já aconteceu a injustiça, depois que a crueldade já se manifestou em nossa vida, aí a justiça da terra vem e faz o serviço. Então nós precisaremos ampliar o conceito de justiça. Porque Jesus, nesta passagem, não estava falando sobre justiça humana. Precisamos aqui, para entender a fala do Cristo, falar de uma justiça que é divina. A justiça divina. E para a gente compreender a justiça divina, precisamos falar do divino, de quem criou as leis, de quem faz a justiça, que é Deus. Se você tem o conceito de que a vida é o acaso, de que você está nessa família onde você nasceu por um acaso, que você está com esse cunhadinho, com essa sogrinha por um acaso, que você nasceu no Brasil por um acaso, que
A vida é um jogo de sorte e azar, de vítimas, algozes, sortudos ricos e pobres coitados. A comunicação vai ficar muito difícil no que diz respeito a uma justiça que é divina. Portanto, a base do Evangelho é Deus. E a base de todo o ensinamento do Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para a gente entender uma justiça que é divina, nós precisamos entender sobre o nosso Pai, sobre o nosso legislador, e eu prefiro falar sobre o nosso grande educador, Deus, nosso Pai. Então vamos lá. Kardec no livro Céu e Inferno. Alguns atributos de Deus. Ele é, primeiramente, único e eterno, ou seja, não tem outro que faz as leis do universo. Não tem outro. É um, é Deus, é o nosso Criador. Ele é eterno, imutável. As mesmas leis que regiam quando Jesus, há 5 bilhões de anos atrás, recebe o Projeto Terra, são as mesmas leis que regem a vida das pessoas que viviam na Idade Média, e as mesmas leis regem também quando você é lesado no século XXI. As mesmas leis que julgaram os algozes do passado são as mesmas leis que julgam os algozes de hoje. Pois a lei não muda, como aqui no Brasil acontece. Mas ele é imaterial, onipotente e onipresente. O que significa isso? Com essa informação, acabou aquilo que a gente fala. Ninguém está me vendo aqui? Ninguém está me vendo, então eu posso ir lá trair minha esposa. Não, ninguém vai ver, é só eu e a minha amante. Ninguém vai me ver? Acabou isso, porque Deus é onipotente e onipresente. Como nos diz Paulo, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Acabou aquele negócio, mas eu vou fazer esse negocinho no imposto de renda aqui, mas ninguém vai saber. Eu vou fazer esse negocinho aqui no trabalho, não, mas eu vou deletar o e-mail, ninguém vai saber. Eu vou pisar em algumas cabeças aqui, mas eu vou subir, eu vou ganhar com isso. Vou contar uma mentirinha aqui, mas ninguém vai ficar sabendo que é mentira. Não, fulano vai ser prejudicado, mas eu vou guardar comigo. Acabou isso. O Espiritismo nos revela que Deus é onipotente e onipresente. Ou seja, estamos 24 horas sendo observados, avaliados e, mais do que isso, amados. Isso quer dizer educados, conduzidos por Deus para a nossa evolução. Isso é o quê? Pedro, então eu estou sendo vigiado? Então a minha vida é um Big Brother? Não. Isso gera em nós um espírito de autorresponsabilidade. Ou seja, meu amigo, não passa nada na lei de Deus. Na lei dos homens, tudo bem, você pode roubar e a justiça dos homens não vê. Você pode acabar com a tua vida e a justiça dos homens não importar com isso. Agora, diante das leis divinas, é impossível. Porque a justiça tem sempre como objetivo aprimoramento espiritual. A justiça divina. Então, este conceito de Deus nos traz autorresponsabilidade. Ninguém está abandonado. Você pode estar sentindo um profundo vazio, uma profunda solidão, mas tenha certeza de que Deus e toda a espiritualidade que coordena a tua encarnação está ao seu lado e mais, dentro de você, lendo seus pensamentos, te intuindo para que você progrida e te amparando e te amando demais da conta, como nos diz os mineiros, demais da conta. Agora, por último, nos diz Kardec, Deus é soberanamente justo, mas bom. Ele é justiça perfeita, mas ele é caridoso.
perfeitamente caridoso, bom, ou seja, não existe um ser mais caridoso e mais justo do que o nosso Criador, Deus. É perfeito. Não tem onde mexer, porque o que já é perfeito não precisa ser aprimorado. Está aí as leis de Deus. Portanto, as leis que geram o universo inteiro, as leis que fazem a gestão do universo inteiro, são as mesmas leis que atuam num formigueiro, que são as mesmas leis que atuam nos oceanos, mas que são as mesmas leis que estão atuando na sua família agora. E elas são perfeitas. O grande desafio é que quando eu olho para o mundo, eu não consigo ver uma justiça perfeita. E mais, quando eu falo em justiça, quando eu busco injustiça, quando eu estou buscando justiça na minha vida, o que eu penso? Tem que pagar. Normalmente, quando as pessoas falam em justiça na televisão, o que elas estão querendo, na verdade? Vingança. Quando eu penso em justiça, eu quero que o meu malfeitor me dê as coisas que ele me tirou e mais, eu quero que ele morra. Eu quero que ele suma do mundo. Normalmente, quando nós pensamos em justiça, nós pensamos em vingança, em olho por olho, dente por dente. Os apóstolos também estavam no mesmo paradigma de que justiça se faz com olho por olho, dente por dente. Tem que pagar. Não é isso que os espíritas falam? Tem que pagar. Não, fez mal, tem que pagar. Quebrou um braço na vida, tem que quebrar o outro braço na vida. Assassinou 10 pessoas, tem que encarnar 10 vezes e morrer 10 vezes. É assim que a justiça acontece? É assim que a justiça acontece. Mas os apóstolos também tinham esse pensamento. E o Espírito Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, na Lição a Nicodemos, onde Jesus, percebendo em Tiago este paradigma de que a redenção humana, a nossa redenção, você se liberta de uma injustiça que você fez através do olho por olho, dente por dente, pagando tudo que você fez. Jesus, percebendo isso, perguntou: Tiago, como que se processa a redenção humana? Como é que você se liberta do cárcere que você criou para você mesmo, fazendo uma injustiça? E aí, Tiago logo responde, como a maioria de nós espíritas responderia. Como que você consegue? Também está escrito, Levítico, o homem pagará olho por olho, dente por dente. Para se fazer justiça, é olho por olho, dente por dente. Tem que pagar. E aí Jesus abre um largo sorriso e fala: tu também, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. E ele faz um comentário a Tiago. Tiago, ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é o de amor? Não é de justiça, é de amor. Acima do não adulterarás, acima do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas? Eu faço uma pergunta para os senhores. Nos 10 mandamentos, está escrito nos 10 mandamentos olho por olho, dente por dente? Não está escrito olho por olho, dente por dente. É uma lei implantada por Moisés, inspirada por Jesus. Por quê? O que acontecia na época de Moisés para ele ter implantado essa lei? Tinham tribos. E aí uma tribo ia lá na outra tribo e roubava uma ovelhinha. O que acontecia? Essa tribo que teve os direitos roubados se reunia e os guerreiros dessa tribo iam na outra tribo, matava todo mundo, pegava todas as ovelhas e aí ficava desta forma. Essa tribo ia na outra tribo, assassinava uma pessoa. O que essa tribo se reunia? Fazia? Se reunia, iam os guerreiros na outra tribo, por conta de um que morreu aqui, eles matavam todos da outra tribo e dizimava todo mundo. Moisés, percebendo essa deturpação, e se a humanidade continuasse nessa progressão,
não haveria mais humanidade, seríamos dizimados. E aí ele instala, institui olho por olho, dente por dente. Amigo, roubou uma ovelhinha aqui, você tem o direito de ir lá pegar uma ovelhinha. Pega uma ovelhinha, não mata ninguém, não. Morreu um da sua tribo, foi assassinado, vai lá e você tem o direito de matar uma pessoa só. Uma pessoa só. Olho por olho, dente por dente. Só que olho por olho, dente por dente contém o ódio, mas não faz justiça. Não faz justiça. Se a lei divina fosse baseada no olho por olho, dente por dente, nós teríamos um mundo de cegos e de banguelos. E é um processo que não acaba. Eu deposito o meu lixo no outro e eu tenho que recolher o lixo do outro. Eu faço uma coisa de ruim para o outro, mas alguém tem que fazer uma injustiça em mim mesmo. E esse processo nunca acaba. Sempre terá que ter injustiça. Então a justiça divina utiliza outros mecanismos. Por isso mesmo, a gente traz a questão 879 de O Livro dos Espíritos, onde a espiritualidade nos explica qual é a verdadeira justiça. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pratica também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais o amor ao próximo e a caridade, sem isso, não há verdadeira justiça. Não existe justiça divina sem amor, sem caridade. Sempre na atuação da justiça verdadeira tem que ter misturado misericórdia, caridade e amor ao próximo, porque senão a justiça não é feita na sua totalidade. Emmanuel nos traz no livro Religião dos Espíritos que sempre que penses em justiça, repara que Deus faz a justiça sempre assistida pelo amor. Olha só, a justiça vai atuar. A justiça vai atuar na sua vida. Aí o amor fala assim, peraí que eu vou te assistir. Quem dá assistência para a manifestação da justiça em nossas vidas é o amor. O amor é quem determina a ação da justiça. Por quê? Por quê? Emmanuel nos traz. A fim de que os caídos não sejam aniquilados. Porque justiça divina não é vingança, não é aniquilação, não quer a morte dos filhos mais difíceis. Deus não está preocupado em vingar os seus filhos que são mais difíceis. A justiça divina não está preocupada em matar quem te fez mal. Está preocupada em educá-lo. Esse é o objetivo principal da justiça. E aí, o amor assiste a justiça divina para que os caídos não sejam aniquilados. E mais, livro Estude Vivo, psicografia de Chico e Valdo Vieira. O Espírito André Luiz e o Espírito Emmanuel nos trazem assim: todos nós precisamos de justiça, porque é a lei. Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações. Mais do que a assistência do amor, quem é o presidente da justiça, quem manda na justiça, é a caridade. É o nosso Pai quem faz justiça. E como nos diz João no seu Evangelho, Deus é amor. Deus é amor e é o amor que atua na tua vida fazendo justiça. Por quê? Emmanuel completa. Para que o direito não se faça intolerância. Porque quando eu penso em justiça, eu penso em matar o meu adversário. Mas a justiça não é intolerante, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Objetivo da justiça: a recuperação do malfeitor. Para a gente observar por que o amor precisa assistir à justiça,
Por que o presidente da justiça é a caridade? Basta observar quando você pede justiça para quem você ama. Uma coisa é, no seu bairro tem aquele menino, e o menino é bagunceiro, arranha carro de todo mundo, já quebrou seu portão e faz uma bagunça e picha muro, e aí você pede justiça. Pedir justiça para o filho dos outros é muito fácil. E aí você fala assim, não, eu quero que esse menino suma desse bairro. E se bobear, morra também, porque pelo amor de Deus vai prejudicar todo mundo. Que ele morra. Quando é o seu filho que causa danos no bairro onde você mora, quando é o seu filho que arranha carro, que picha muro, que quebra muro dos outros, que quebra portão dos outros, você pede justiça, mas de uma forma diferente. Não, peraí, gente, peraí. Tá, eu vou fazer justiça, mas me dá um tempo. Não precisa bater nele, não. Eu vou trazer para cá, eu vou dar uma expiação, eu vou dar castigo, só que é o seguinte, me dá tempo de eu educá-lo, porque senão ele vai continuar fazendo injustiça. Dá? É diferente quando o amor coordena a justiça sendo feita. Deus, meus irmãos, jamais está preocupado em nos aniquilar, em nos matar. Ele não está nos castigando na palavra castigo. Ele sim está nos educando com a justiça sendo feita na vida de todos nós. Então vamos lá. Alinhado o conceito de justiça, podemos aqui agora voltar para a fala do Cristo. Tá, Pedro, entendi. A justiça é assistida pelo amor. Tá, eu sei que está acontecendo algumas coisas na minha vida, mas é a justiça de Deus se fazendo, e ela tem um amor enorme aí, tem uma misericórdia. Eu já recebi algumas concessões aí, porque o Pai sempre quer educar. Nós recebemos tudo para que a justiça se faça em nossa vida, ou seja, nós não somos aniquilados não, porque a gente tem que ter força para poder ressarcir o que a gente tirou. E os nossos algozes, se a gente aniquilar eles, não funciona nada. Como é que eles vão nos restituir? Tá, entendi. O amor preside a justiça. E a mão? Que mão? A mão, Pedro. De quem foi cortado lá? Poxa vida, como é que se faz a justiça? Tá, a justiça tem amor, mas no caso que você contou, os R$500 foi devolvido, o celular foi devolvido, mas a mão do cidadão. Todas as dificuldades e desgastes de uma encarnação sem uma mão. Poxa vida, não entendi como é que a justiça se faz. Tá, a outra mão do malfeitor foi tirada também. Como é que a justiça é feita na sua realidade, na sua totalidade? Porque dessa forma, justiça não foi feita não. Ele ficou sem mão. E aí nós vamos entender que para se fazer justiça, existe uma ferramenta. Livro dos Espíritos, questão 71. Kardec pergunta: em que se fundamenta a reencarnação? E os Espíritos nos dão a resposta. A reencarnação se fundamenta na justiça de Deus. A reencarnação é a ferramenta para se fazer 100% de justiça com todos os espíritos do universo. Kardec comenta depois desse comentário dos espíritos: a justiça de Deus nos concede realizar em novas existências o que não podemos realizar e concluir numa reencarnação. Ou seja, matou? Já matou. Como é que vai se processar a justiça? Você já assassinou. A sua mãe já morreu. A sua sogra te perturbou a vida inteira e morreu tranquila, feliz, sem pagar nada, sem passar por um processo nenhum de ressarcimento. E aí? Já desencarnou. Como é que a justiça se processa? Tem que nascer de novo, Nicodemos. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Reencarnação é a ferramenta para se fazer
100% de justiça. Reencarnação não é coisa de espiritismo. Reencarnação é lei de Deus. Só se processa justiça 100% com reencarnação. Ela é a única ferramenta que dá oportunidade, na sua totalidade, para o algoz que assassinou no passado. Nesta vida agora, ele vem e gera a vida. Tirou a vida, engravida. Na outra encarnação vai ser filho. Prejudicou no passado e já desencarnou, não tem mais jeito? Vem nessa vida, família. Nasce como um parente. E agora vai ressarcir. E agora vai administrar a injustiça do passado, mas nessa agora, de uma forma diferente. Mas cada centil vai ser ressarcido. Reencarnação é a única oportunidade de pagarmos centil por centil das injustiças feitas e recebermos centil por centil do que foi nos tirado. Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo como é que se processa no detalhe a justiça divina em nossas vidas. O que ele fala? As tribulações em nossa vida é a justiça de Deus atuando e nos educando. Tribulações. Só que mais. Ele fala assim: para os espíritos inconscientes, isso é capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para os espíritos inconscientes, é expiação. A justiça acontece na expiação, só que eles não despertaram ainda para o arrependimento. É aquele, vem problema, ele gera mais problema. Vem problema, ele resolve, faz justiça, mas gera mais problema. Ele está ainda inconsciente. Não tomou o senso ainda de autorresponsabilidade. Culpa os outros pelos males da sua vida e não quer saber de nada, e eu faço o que eu quiser, e vai batendo cabeça até despertar a consciência para a autorresponsabilidade e para, primeiramente, o arrependimento. Noção da vida, noção do próximo, noção das suas próprias responsabilidades. E aí ele fala assim: para os espíritos arrependidos, que já acordaram as suas consciências para a vida imortal, que não adianta fazer escondidinho, que não adianta fazer ali que ninguém vai ficar sabendo, que tudo que nós fazemos e tudo que nós estamos colhendo é o plantio do passado. E quando nós fazemos, certamente colheremos no futuro. Meu amigo, aí nós começamos o processo de arrependimento. E para esses espíritos conscientes que já começaram o processo de arrependimento, nós escolhemos as tribulações. Nós ficamos com fome e sede de justiça. O arrependimento é o início da nossa fome e sede de justiça. Só que arrependimento não é sentar e chorar, eu sou um coitado. Ah, não, Pedro, eu não posso ser espírita. Não, eu não posso ser espírita porque eu sou um espírito muito ruim. Eu sou um espírito endividado. Não, Pedro, eu não posso ser espírita. Isso não é arrependimento. Sentar e chorar pelos nossos erros. O arrependimento é o despertar da consciência. Mas é uma troca de postura. É uma modificação íntima de pensamentos e de postura. Olha, tudo bem, despertei a minha consciência. Estou fazendo errado e fiz errado. Pai, eu quero justiça. Manda para mim a justiça. Que venham as tribulações. Pai, deixa eu nascer no Brasil. Pai, eu quero nascer nessa família, porque a minha vítima do passado está nessa família. Eu tenho que ser pai agora. Eu tenho que ser cunhado agora. Eu tenho que trabalhar nesse ambiente aqui, porque olha aqui, pai, eu fiz muita injustiça. Então, pai, nos diz Kardec, os espíritos conscientes, arrependidos, eles clamam pelos que nós chamamos de tribulações. Mas é nesse processo de tribulações, de problemas para resolver, de dificuldades, de trocas com pessoas
e trocas com as leis divinas, nós vamos fazendo a verdadeira justiça, quitando as nossas contas e aprendendo a sermos justos. Aí não tem erro. Só que o seguinte, nos diz Kardec, aqueles espíritos conscientes escolhem livremente e aceitam as tribulações da vida. Por quê? Porque querem reparar o mal que fizeram. E mais, não é só reparar, é tentar fazer melhor. É tentar dessa vez ser mais justo. Tentar dessa vez amar mais. Tentar dessa vez perdoar. Esse é o papel de quem tem fome e sede de justiça. Fazer dessa vez diferente, não outro, não meu algoz, porque Deus já está tomando conta dele, Deus já está fazendo justiça na vida dele, mas eu, quem tem fome e sede de justiça, clama por justiça na própria vida. Só que o arrependimento é o primeiro passo de quem tem fome e sede de justiça, para quem busca justiça na vida. O arrependimento é, fiz errado, tá, pai, o quê? O que agora eu preciso fazer para fazer diferente? Para que a justiça se faça e para que a minha consciência esteja em paz com o Senhor. E aí, Kardec nos traz, no livro Céu e Inferno, 3 passos para o buscador da justiça. Para quem quer estar quites com a consciência limpa do dever cumprido. Primeiro, o arrependimento. É assim que se processa a justiça divina. Primeiro o arrependimento, mas após o arrependimento tem os 2 processos. Expiação e reparação. A justiça divina se processa em nossa vida. Arrependimento, expiação e reparação. Para se fazer justiça completa, verdadeira justiça e não mais progrida a injustiça no mundo, arrependei-vos, arrependei-vos. E aí gera uma expiação. Porque todo o processo de injustiça, de infração da lei, gera um processo de expiação, um processo de limitação na vida, seja uma limitação financeira, seja uma limitação física, seja uma limitação intelectual, seja uma limitação afetiva, mas é um processo de expiação que nós passamos e damos valor para o que é justo. E aí você repara o que você tirou. E nesse processo de reparação, nós vamos aprendendo que ser justo, que ser caridoso, que ser amoroso, que ser melhor do que nós éramos, é muito melhor para nós mesmos. E a justiça se faz. Então vamos avaliar aqui. Como é que a justiça divina atua em nossas vidas efetivamente, com um exemplo vivo? Livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito é André Luiz. Qual que é o enredo? Tem André Luiz, a trama é André Luiz, médico famoso no Brasil. Sua mãe, dona de casa dedicada, e o pai de André Luiz, um rico fazendeiro do interior. E se desenvolve a trama com esses 3 espíritos. Bom, os 3 desencarnam, o rico médico famoso vai para onde? Por um umbral, 8 anos. André Luiz passa 8 anos no umbral. O rico fazendeiro famoso vai para onde? Para um umbral pior ainda do que André Luiz. E a mãe, dona de casa do século XIX, que ninguém valoriza, muito menos naquela época, vai para onde? Para uma esfera superior à esfera do nosso lar. Já desmistificando para nós. Quando eu penso em vitória na vida, aquele que venceu na vida é aquele médico rico e famoso. Aquele que venceu na vida é quem tem dinheiro, é quem prosperou materialmente, é o do carrão. Nas festas de família, quem são aqueles que venceram na vida? São aqueles
ricos, famosos e bonitos. Esse é o que venceu na vida para nós. Nos diz o Espiritismo que você será o verdadeiro vitorioso pelo que você é e não pelo que você tem. Não é o teu cargo, a tua profissão que vai te definir como um ser homem de bem. E o mundo busca o exterior. Por isso que nunca acha nada. E a felicidade escorre pelas mãos. Porque o que é verdadeiro é o que é imperecível. A felicidade verdadeira e plena, perene, só nasce do espírito. Só nasce de dentro para fora. Nasce das suas atitudes e não do cargo, da fazenda, do carro, da posição social que você tem, que eu tenho. André Luiz nos traz que a sua mãe, dona de casa, desvalorizada na época, ninguém dava nada para ela, mas é a dona de casa que vai para uma esfera superior a nosso lar. E o médico famoso e o fazendeiro rico vão para o umbral. Eles descobrem, André Luiz descobre, que seu pai está no umbral com as duas amantes. É óbvio, é claro, a morte não modifica em nada o nosso ser. A doutrina espírita nos mostra que, se você é um viciado em cocaína, você vai desencarnar e vai continuar sendo viciado em cocaína. Se você gosta da cervejinha aqui como encarnado, desencarnou, vai continuar viciado na cervejinha. Se você gosta de ler aqui como encarnado, morreu, vai continuar gostando de ler e lendo livros no plano espiritual. A morte não é uma mágica que nos transforma em anjos ou em demônios. O céu ou o inferno está aqui dentro. O umbral ou o superior estão aqui dentro. E quando você desencarna, quando nós desencarnamos, permanecemos exatamente igual nós éramos. Nós somos. E ele tinha as duas amantes no plano da matéria, casado com a mãe de André Luiz, e desencarna e vai ter com quem no umbral? Com as duas amantes. É claro, André Luiz fica sabendo disso. Poxa vida, injustiça. Mulher e esposa dedicada, dedicada ao filho, dedicada ao marido, e o marido causa uma injustiça com ela. Não é uma amante, não. São duas amantes. Muita injustiça, não é isso? Então vamos pensar aqui como nós falamos no começo. Justiça tem que pagar, não é isso? É assim que Deus atua, não é isso? É olho por olho, dente por dente. Então quando eu penso em justiça, eu falo assim, no caso de André Luiz, uma suposição, tá, gente? Vamos pensar em justiça no caso de André Luiz. Se a gente fosse resolver, para ele fazer justiça, para ele ressarcir todo esse desgaste emocional de ter duas amantes, de ter traído a esposa. Como é que se resolve esse problema? Tá, é reencarnação, não é para se fazer justiça, porque eles já morreram mesmo. Então, o pai de André Luiz, para se fazer justiça, ele vai ter que reencarnar de novo. Chegando nos seus 30 anos, ele vai casar de novo com outra mulher. E lá pelos seus 38, 40 anos, já com 3 filhos, 2 filhos, a mulher vai chegar para ele e falar assim, olha, eu quero me separar. Eu amo outros 2 homens e mais, meu amigo. Eu quero me separar, a casa é minha, os filhos vão ficar comigo e eu quero pensão. E mais, os meus 2 amantes vão morar aqui dentro de casa. E aí justiça é feita, porque o pai de André Luiz sofre o que ele fez sofrer, tem todos os desgastes dos processos. A justiça é feita. Mas na realidade, Deus não está preocupado em vingar os seus filhos mais complicados. Um pai que ama de verdade, só porque o filho é mais difícil, ele não tira ele de casa. Ele não mata o filho. O que ele faz? Ele despende ainda mais amor para o filho. As ovelhas desgarradas, o que Jesus faz? O pastor vai lá e busca a ovelha desgarrada e deixa as outras 99. Porque a ovelha desgarrada precisa de mais ação de amor em cima dela. Olha como é que Deus atuou na vida da família de André Luiz. O que realmente aconteceu nesta trama trazida pelo Espírito André Luiz. Vamos ver como é que a justiça se processa? Vamos lá. André Luiz tem uma conversa com sua mãe em nosso lar. Ele descobrindo
que o pai estava com as duas amantes, fala assim: mamãe, e aí? E papai? Sim, meu filho, eu já estou cuidando do caso do seu pai, eu já sei. Ele está no umbral com as nossas duas irmãs. Transcendeu. Transcendeu a experiência material, que é a grande escola do espírito. Se chama encarnação. Vítimas, algozes, são experiências encarnatórias que nos fazem evoluir. Todos nós, uma hora, vamos passar por experiências de vítima. O grande problema é que a gente fica nelas. A gente acha que nós somos ela, a experiência. Nós não somos vítima de nada. São experiências evolutivas que nos fazem e nos incitam a agir diferente, a sermos espíritos melhores. O nosso grande problema é que a posição da vítima é mais fácil, porque a vítima, ela culpa o outro, ela coloca a felicidade dela no outro, e aí eu não preciso fazer nada, porque minha vida é assim porque o outro faz. E aí vem o Espiritismo, Jesus, nos apresentando: meu amigo, vai e não peques mais. Vai e perdoa o seu algoz. Não entregue a sua vida na mão do outro. Se o outro te fez mal, perdoa, vai ser melhor para você. Porque sua vida tem que caminhar. Não fica parado na experiência, não. Pega a experiência da vítima, teve os direitos lesados, tudo bem, clama por direito, mas segue em frente. Porque terão outras experiências. Você terá que perdoar outras vezes. Alguma das vezes você também será o algoz. Você também fazer justiça. Então, são experiências que nos dão fortaleza espiritual, que nos dão resistência espiritual para caminharmos com mais paz, com mais preparo e para superar os desafios do futuro. Mas são sempre experiências. E a mãe de André Luiz observou isso, chamando as que foram a amante dela. O marido traiu a esposa com as duas amantes e ela chama essas amantes de irmãs. Já transcendeu a matéria. E aí ela fala com André Luiz: André Luiz, sim, já estou cuidando do caso do seu pai e das nossas duas irmãs. Já pedi aos benfeitores do mais alto uma nova encarnação para nós quatro. É, André Luiz. Reencarnarei de novo com o seu pai. Reencarnarei novamente junto com seu pai. Serei novamente esposa dele. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que voltar com isso? Nossa Senhora. Não, mas é com o mesmo marido? É. A gente está num tom de brincadeira, mas vou reencarnar novamente com seu pai. Receberemos como filhas as nossas duas irmãs. As amantes do passado agora vão vir como filhas, para que a justiça seja feita. E o amor injusto do passado e o amor desequilibrado e deturpado, cheio de paixões no passado, vai se transformar num amor justo, num amor verdadeiro, que é aquele que não pensa em si, e sim só no próximo, que é o amor de pai e mãe. Ah, mas Pedro, alguns podem estar pensando assim: Pedro, não, a justiça não foi feita, vai nascer como filho? Poxa vida, e ele não vai sofrer? Esses dois bebezinhos lindos vai nascer, minhas filhinhas queridas. Um dia elas chegarão na adolescência. Na adolescência vai florescer todos os vícios que foram implantados nesses dois espíritos, que esse amante do passado implantou nesses dois espíritos. Todos os vícios morais, todos os desregramentos, todo o desgaste emocional implantado nestes dois espíritos num processo de 3 relacionamentos ao mesmo tempo,
todas as promessas não cumpridas que esse amante implantou nesses dois espíritos no passado, todo esse desequilíbrio emocional, vai aflorar na adolescência dessas duas filhas. Quem que vai ter que educar agora? Quem que vai ter que educar esses dois espíritos que estão como filhas agora? O ex-amante, que agora é um pai. É o pai de André Luiz, que vai ter que, agora, amar de verdade. Não só as filhas, mas a esposa. Sendo, agora, desta vez, mais justo. E a justiça se faz. Mas precisa matar o pai de André Luiz para se fazer justiça? Poxa vida, ele fez uma injustiça no passado, mas precisa matar? Não, porque a justiça não está preocupada em aniquilar os malfeitores, e sim em nos reeducar. Qual que é a lição que fica para nós? Meu amigo, tenha certeza de que Deus, antes de colocar a tribulação na sua vida, Ele já checou todas as possibilidades. Já te deu todos os recursos para você, pelo menos, administrar esse problema. E mais, Ele já quitou alguma das suas parcelas. Não quer dizer que você matou 10, vai ter que vir morrer 10 vezes. Tá? Arrancou um braço de alguém na outra vida? Vem cirurgião plástico. Nasce médico. Acabou com a saúde dos seus trabalhadores na vida passada? De quem trabalhava com você? Vem como médico agora. Inquisição? Fez mal no passado? Em nome de Deus entrou e fez uma bagunça danada? Em nome de Deus matou? Vem agora como um palestrante espírita. Vem como o homem da palavra de Deus. Ressarcindo a injustiça feita no passado, mas precisa matar? Se fosse olho por olho, dente por dente, se a gente estivesse aqui, meus amigos, pagando alguma coisa, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós. Porque na contabilidade da justiça divina, seremos sempre devedores. Porque ainda somos ignorantes. Ainda erraremos sempre. Até atingir a perfeição tem um processo. Mas Deus é um Pai que ama. E a justiça dele sempre proporciona evolução. O objetivo é sempre, através das tribulações da nossa vida, através das aparentes injustiças que acontecem conosco, tem uma lição de aprendizado para nós. Porque é impressionante que quando a gente sofre injustiça, aguça em nós justiça. Você comprar uma notinha ali no imposto de renda, fazer uma maracutaiazinha, mas ninguém ficou sabendo, mas o governo deposita na sua conta R$200, R$1.000 a mais, indevidamente. Não, mas eu comprei uma notinha ali, não dói, né? Não dói receber dinheiro injustamente na nossa conta? Dói? Não, não dói. E quando é o governo quem retira dinheiro da sua conta injustamente? Quando é você dessa vez que foi roubado, o que acontece? Você passa a falar de justiça. Não, tem que se fazer justiça. E aí, quando somos injustiçados, quando passamos pela experiência de vítimas, aguça em nós valores morais. Porque bater é bom e a gente esquece. Mas e apanhar? Apanhar, eu não esqueço não. Quando a gente apanha, a gente observa que bater não é legal. Entendem a ideia? A gente traz uma ideia aqui, com toda essa roupagem de experiências. Bom, por isso mesmo, Emmanuel nos traz no livro Ideal Espírita. Ele traça para nós o processo de injustiça feita e como que a justiça divina acontece em nossa vida. E mais, qual é o papel daqueles que têm fome e sede de justiça. O que precisamos fazer para realmente a justiça acontecer em nossa vida? Livro Ideal Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ninguém foge à lei da reencarnação. Quer você acredite nessa lei ou não. Vai nascer de novo. E aí ele fala assim: ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro.
Ontem nós traímos o nosso companheiro. Ele foi para uma derrocada moral. Moralmente ele ficou destruído. Mas hoje, nessa encarnação, a justiça foi feita. Hoje, porém, nos diz Emmanuel, guardamo-lo na condição de um parente difícil. Ontem nós traímos o companheiro e ele se afundou moralmente. Hoje, ele está dentro de casa, na condição de um parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Busca justiça? Tem fome e sede de justiça? Sacrifício incessante com os parentes. Ama dessa vez. Faz diferente. Perdoa. Recebeu o mal? Dá o bem. Tem fome e sede de justiça? Pratica o bem com os parentes difíceis. Faz diferente dessa vez. E aí Emmanuel nos traz mais. Ontem abandonamos a jovem que nos amava. Abandonamos a jovem, inclinando-a no mergulho do vício. Pelo nosso abandono no passado, ela se viciou. Hoje, porém, a justiça está sendo feita. Temo-la de volta, por filha incompreensiva. No passado é a jovem abandonada, que nós abandonamos. Hoje, porém, vem como uma filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. O compromisso de amor feito no passado foi deixado de lado. Hoje, porém, como filha incompreensiva, quem tem fome e sede de justiça, ama a filha incompreensiva, necessitada desta vez do nosso amor. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Abandonamos a pessoa. Esquecemos, firmamos compromissos e nós não cumprimos compromissos. A pessoa suicidou por nossa conta. Hoje, porém, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho com uma moléstia irreversível. Nasce o filho com uma doença incurável. É o suicida no passado, onde a causa do suicídio foi a nossa atitude incompreensiva e injusta. Hoje, porém, ele nasce com uma doença irreversível. E aí está o papel de quem tem fome e sede de justiça. Hoje, porém, tutelando-lhe esse filhinho doente, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho do reajuste. Esse é o papel de que tem fome e sede de justiça. Trabalho, caridade, amor, justiça, misericórdia, prática do bem. Porque o que nós lançamos na vida, a vida nos traz de volta, nos cobrando a justiça que não foi feita. E aí, meus irmãos, para finalizar, a gente traz Gesiel, o nosso Estevão, o primeiro grande mártir do cristianismo, após a morte do Cristo. O Espírito Emmanuel nos traz a história de Paulo de Tarso, São Paulo, a trama de Paulo, Estevão, Abigail. Um dos mais belos livros psicografados de Francisco Cândido Xavier, Paulo e Estevão. Estevão, Abigail e seu pai estão presos sobre a justiça do Império Romano. O pai sofre uma injustiça do Império Romano e ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Incendeia a propriedade de um romano, um judeu. O que acontece? Eles são presos e olha a situação de Gesiel, o futuro Estevão. Está o pai, a irmã e ele presos. O pai provavelmente vai ser morto e foi morto. E eles já sabiam disso. Abigail, no seu amor profundo, espírito de luz, pergunta para o seu irmão até então, Estevão, que se chamava, o nome verdadeiro era Gesiel. E aí Abigail pergunta para o seu irmão, Gesiel, está triste? Estás triste com essa situação, Gesiel? Meus irmãos,
Olha a compreensão de justiça divina e de fé que esse espírito Estevão nos traz. Olha a situação, eles estão presos, o pai ia ser morto, e aí Abigail pergunta para o seu irmão, Gesiel, você está triste? Olha a noção de justiça e confiança em Deus que esse espírito tem. De modo algum, querida irmã Abigail, de modo algum eu estou triste. Nós estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Sabe por quê, Abigail? Porque de outro modo, Deus não nos mandaria. Ele estava preso, o pai ia ser morto, e ele fala assim, não estou triste, Abigail, nós estamos em melhores experiências que têm a melhor finalidade para nós. Sabe por quê? Porque senão Deus não tinha mandado para nós. Está passando uma dura expiação na tua vida? Parece que a tua vida só acontece em justiça? Lembra de Estevão. Estamos na melhor experiência para a nossa redenção, porque senão Deus não tinha mandado essa experiência para você, meu irmão. Tem um câncer que está te atrapalhando? Parece que é injusto? Lembre e confie. Estamos em melhores experiências, porque senão Deus não nos mandaria. Está vivendo no Brasil? Parece que está tudo injusto? Está difícil financeiramente? Está passando por uma provação dura? Lembre de Estevão. Confie em Deus. Confie em sua justiça. Deus só nos manda o que é melhor para nós, porque a sua justiça não falha. Então, meu irmão, tem fome e sede de justiça? Faz diferente dessa vez. Ama a tua sogra. Ama o teu cunhado. Perdoa os teus algozes. Vai ser melhor para você. Faça diferente. Pratique o bem dessa vez. Perdoa dessa vez. Não se sinta a vítima da vida dessa vez. Se sinta um filho de Deus muito amado. E siga em frente. Não pare em experiências na vida. Pegue a justiça divina acontecendo em tua vida e faça a justiça dessa vez. Seja justo. Sempre que for apontarmos o dedo para o outro, pedindo justiça, lembremos-nos que nós também somos injustos. Então eu tenho fome e sede de justiça. Pai, que seja feita em minha vida a tua vontade. Mas tenha um pouco de misericórdia, porque eu sei que a sua justiça, Pai, é sempre amorosa, sempre caridosa. Meus irmãos, que nós tenhamos força para passar pelas nossas tribulações, que é a própria lei de amor, justiça e caridade atuando em nós, que a gente tenha força para passar com tudo isso, com fé em Deus e a prática do bem. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.